name is Nona Dirkmeyer. Nona Dirkmeyer. Nona Dirkmeyer nasceu no dia 26 de dezembro de 1985. Ela era filha de Paul e Carol e tinha outros 5 irmãos. A família morava numa pequena cidade do Arkansas chamada Russellville. Todos que conheciam Nona a consideravam uma jovem inteligente, doce, gentil, mas muito tímida. No ensino médio, ela começou a namorar um garoto chamado Kevin Jones. Os dois estudavam na mesma escola desde o jardim de infância e com o passar dos anos se tornaram grandes amigos. Eles eram inseparáveis e, naturalmente, a amizade se transformou em um típico namoro juvenil. Com o passar dos anos, Nona começou a ganhar formas e se transformou numa linda mulher, tendo competido em diversos concursos de beleza e ganhado alguns deles. Ela se tornou bastante conhecida em toda a região e usou a sua fama para diversas causas humanitárias, inclusive foi voluntária de uma ONG que lutava contra a violência doméstica infantil e, por causa de sua influência na comunidade, deu diversas palestras sobre o assunto. Aos 19 anos de idade, a Rainha da Beleza, como era chamada por todos da cidade, foi aceita para fazer uma graduação superior na Universidade do Arkansas, no ano de 2004, no curso de música. Com muito esforço e ajuda dos pais, ela conseguiu comprar um apartamento, realizando assim o seu sonho de se tornar independente. Além dela, apenas sua mãe Carol e seu namorado Kevin tinham uma cópia das chaves do apartamento, e como veremos mais adiante, esta é uma informação muito importante. Por sua vez, Kevin começou a cursar uma faculdade em outra cidade, e apesar de se encontrarem apenas nos períodos de férias ou mesmo em feriados, o relacionamento deles continuou firme e forte, pelo menos aparentemente. No dia 14 de dezembro de 2015, Kevin voltou para sua cidade natal e resolveu passar algum tempo com sua namorada. No dia 16 de dezembro, Nona saiu para se encontrar com sua irmã mais nova e resolver algumas pendências na escola dela. Nesse mesmo dia, Kevin foi ajudar sua mãe, Janice, a organizar um jantar na escola onde ela trabalhava. Na manhã seguinte, dia 17, Kevin recebeu uma mensagem de Nona que dizia o seguinte: "Bom dia, meu amor. Saiba que eu te amo e espero que tenha um excelente dia. Até mais tarde." Os dois tinham planos de se encontrar naquela noite e Kevin mandou uma mensagem perguntando sobre o restaurante onde eles pretendiam jantar, mas Nona não respondeu. O casal estava junto há 5 anos e ele achou estranho a falta de respostas, pois ela não largava o celular. Então, por volta das 4 horas da tarde, Kevin mandou outra mensagem dizendo o seguinte: "Oi, querida, você está viva?" Em seguida, ele ligou diversas vezes para ela e mandou várias mensagens, mas recebia apenas o silêncio como resposta. Às 18 horas, sua preocupação só aumentava, principalmente depois de descobrir que nenhum amigo ou familiar a tinha visto naquele dia. Por volta das 19 horas, Kevin foi deixar sua mãe para a festa na escola e no caminho encontrou um amigo, Ryan, que estava entregando pizza na área. Kevin perguntou se ele poderia passar no apartamento de Nona e ver se o carro dela estava estacionado do lado de fora. O amigo mandou uma mensagem dizendo que sim, o carro estava lá, as luzes estavam acesas, mas estranhamente, Nona não respondeu quando ele bateu na porta. Kevin entrou em pânico. Ele e sua mãe Janice resolveram conferir com seus próprios olhos e quando chegaram ao apartamento bateram insistentemente na porta, mas Nona não respondia. Eles então tentaram arrombar a porta da frente, mas não conseguiram. Kevin tinha esquecido sua cópia da chave na casa de sua mãe. Então, eles foram até os fundos, onde tinha uma porta de correr de vidro que Nona tinha mandado reforçar com grades de ferro. As grades eram fechadas por dentro, mas naquela noite, estranhamente, ela não tinha sido trancada. Então, Kevin forçou a abertura da porta e conseguiu entrar. Lá dentro, ele notou imediatamente vestígios de sangue enquanto ia em direção à sala de estar, e foi na sala que encontrou Nona, deitada de bruços em uma poça de seu próprio sangue, vestindo apenas um par de meias brancas. Kevin correu desesperado e, sem pensar, abraçou o seu corpo sem vida. Sua mãe chamou a polícia e as autoridades chegaram rapidamente ao apartamento. Her name is Nona Dirkmeyer. Nona
that starts Maya. Eles descobriram que Nona foi golpeada várias vezes com uma faca, principalmente no pescoço e no ombro. Ela também sofreu uma forte pancada na parte de trás da cabeça com uma lâmpada. Além disso, apesar de Nona estar completamente nua, não havia indicação de relações sexuais forçadas e não havia sinal de uma entrada forçada no apartamento. No entanto, tinha evidências de que alguém tentou estrangulá-la e cortar sua garganta antes de golpeá-la fortemente na cabeça, o que causou um sério traumatismo crânioencefálico. Além disso, os detetives recolheram uma embalagem de preservativo que estava aberta ao lado do corpo da mulher, mas era apenas a embalagem. O preservativo em si não estava lá. Algumas pessoas acreditavam que os detetives estavam sendo incompetentes na investigação, pois as amostras de sangue foram completamente esquecidas por eles. Além disso, as portas e persianas estavam cheias de impressões digitais, que também não foram examinadas. Isso se devia ao fato de que a polícia já tinha um suspeito principal em mente e responsável por esse crime hediondo. Será que você consegue adivinhar quem seria? Isso mesmo, Kevin. Não era de se estranhar, afinal, o parceiro ou parceira é sempre o primeiro alvo da investigação de casos como este. Bom, os investigadores vasculharam toda a cena e, apesar de não coletarem corretamente sangue ou impressões digitais, eles observaram a reação de Kevin. Ele foi entrevistado e o seu álibi era sua própria mãe. Mas os oficiais acreditavam que ele usou a mãe e o amigo para se distanciar fisicamente da cena do crime. Kevin estava cheio de sangue de Nona, mas, como vimos, ele a abraçou assim que chegou no local, em um ato impensado. O homem foi levado para interrogatório e, após horas de questionamentos e pressão policial, Kevin ainda alegava inocência. When did you last spoke? About 1 o'clock last night, I called her dust on my house. What happened? I called her all day and she didn't answer. I thought maybe her phone was just dead. I keep anything that you heard. You know, I promise you, I would kill myself before I hurt her. Kevin, there's no doubt in my mind that you killed her. You did this. No, I'm telling you did it. Um dos policiais então notou que o braço dele estava com alguns arranhões e tinha um corte na mão. Nona tinha ferimentos defensivos e isso poderia indicar uma luta corporal entre os dois. Mas Kevin alegou que seus ferimentos foram causados por algumas caixas que ele ajudou sua mãe a levar para a escola naquele dia e que o corte em sua mão foi causado no momento em que ele tirou a lâmpada de perto do corpo de Nona. Ele estava inflexível, dizendo que era inocente e sequer pediu um advogado para acompanhá-lo durante o interrogatório, mas a polícia tinha certeza de que ele era o único e verdadeiro autor do crime. Mesmo sem provas convictas de sua autoria, Kevin ficou detido por 48 horas, sendo liberado logo em seguida. E para sanar qualquer dúvida com relação à culpabilidade do namorado de Nona, os investigadores resolveram sondar o círculo de amizades da mulher. Os oficiais começaram a procurar pelos amantes de Nona. Espere, o quê? Amantes? Sim, você ouviu bem. Nona conheceu Kevin no ensino médio e todos acreditavam que ele teria sido seu primeiro e único namorado. Mas a realidade era um pouco mais distorcida. Sem o conhecimento de Kevin, é claro, sua querida namorada desde o ensino médio costumava se encontrar casualmente com outros homens, um efeito colateral severo de muitos relacionamentos a longa distância. A polícia descobriu isso através do depoimento de algumas amigas de Nona e passou a investigar quais homens da região teriam algum envolvimento com ela. Porém, todos os possíveis amantes foram descartados e o foco se voltou para Kevin. Afinal, agora os policiais sabiam que ele teria um motivo suficiente para querer se vingar da sua namorada. Completamente desesperado para limpar o seu nome, Kevin foi voluntariamente à delegacia de polícia de Rossville na véspera do funeral de Nona. Ele disse aos investigadores que estava disposto a fazer qualquer coisa para provar a sua inocência. Daria amostras de DNA, fluidos corporais e até passaria pelo não muito confiável
teste do polígrafo. Isso acabou se tornando seu maior erro, pois quando o examinador do polígrafo anunciou que ele falhou, Kevin tinha acabado de se incriminar. O especialista responsável pelo aparelho disse que o polígrafo poderia errar, mas para ele não havia dúvidas. Kevin matou Nona. Foram 7 horas extenuantes de entrevista. Kevin ficou completamente em choque após o resultado. Agora ele seria preso pela morte de sua namorada, cujo crime afirmava não ter cometido. Enquanto isso, muitas pessoas, incluindo os pais de Nona, começaram a especular que Kevin não foi ao funeral dela porque era o culpado. Mas, como sabemos, ele estava na delegacia prestando depoimento. Naquele mesmo dia, os policiais anunciaram publicamente que Kevin estava preso, sendo acusado pela morte de Nona em um ataque de raiva depois de descobrir a infidelidade dela. E todos nós sabemos como esse tipo de notícia cai como uma bomba numa pequena cidade. Exames posteriores apontaram que tanto a impressão digital quanto o sangue de Kevin foram encontrados na lâmpada usada para bater na cabeça de Nona e também no corpo dela. Kevin justificou isso, dizendo que quando a viu no chão, não se conteve, tentou de alguma forma socorrê-la e ao tirar a lâmpada de perto dela, teria se cortado. Assim, ele teria deixado seus vestígios corporais na cena do crime, involuntariamente. De toda forma, no dia 31 de março de 2006, Kevin foi preso e acusado de homicídio. Durante a audiência preliminar, a equipe de defesa de Kevin questionou a embalagem do preservativo, que tinha sido testado para impressões digitais, mas não foi verificado o DNA. O juiz questionou os investigadores sobre este exame e a equipe forense foi acionada. Para a surpresa de todos, o DNA não era de Kevin. Ele pertencia a um homem até então desconhecido. Você pode pensar que a defesa deu um golpe de mestre e conseguiu provar que Nona foi morta por um completo desconhecido. Porém, acusação e defesa discutiam entre si, sem entrar em um consenso, mas o ponto crucial era a lâmpada. Nela, só tinha as digitais de Kevin. Finalmente chegou a hora do júri se reunir para a deliberação. Eles pareciam divididos com relação à culpa de Kevin e pediram mais um dia para dar o veredito. E com apenas um voto de diferença, Kevin foi inocentado, pois o júri considerou que as provas contra ele eram apenas circunstanciais. Mesmo assim, Kevin deveria ficar à disposição da justiça caso novas provas fossem adicionadas ao processo. Então, quando ninguém esperava, em setembro de 2007, um homem chamado Gary Dunn foi preso, acusado de matar Nona. Na primeira investigação sobre o crime, a polícia examinou todos os homens que moravam próximos a ela. Na época, Gary foi ouvido pela polícia, pois era um velho conhecido da lei. Em 2002, foi acusado de tentativa de homicídio e agressão. Ele foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio, mas condenado por agressão, tendo passado 6 anos na prisão por este crime. Mas no caso de Nona, Gary tinha um álibi. Na época, ele disse que estava com sua mãe fazendo compras na mesma hora que o crime aconteceu, mostrando até um recibo das compras, e foi liberado logo em seguida. No entanto, depois que Kevin foi inocentado, os oficiais resolveram reexaminar todo o processo de investigação e, após olhar um pouco mais de perto, notaram algo muito alarmante. A data e hora no recibo que Gary deu como álibi não correspondia ao horário estipulado do ataque contra Nona. Além disso, ele morava muito próximo ao apartamento dela. Então, a embalagem do preservativo foi testada novamente e as autoridades disseram que o teste indicou um perfil parcial do DNA de Gary Dunn. Como o seu álibi era falso, a polícia o prendeu e acusou de assassinar Nona Dierksmeyer. Somente em abril de 2010, o julgamento começou e a ex-esposa de Gary testemunhou contra ele, alegando que o homem sempre foi alguém muito violento e manipulador. Ela ainda afirmou que o ex-marido era completamente obcecado por Nona, devido ao fato dela ser uma jovem popular e bonita, que tinha ganhado diversos concursos de beleza e o seu rosto estava estampado em vários jornais e revistas, quase que como uma celebridade local. Porém, a acusação de uma ex-esposa enraivecida e frustrada parece não ter adiantado muita coisa. Afinal, Gary poderia ser o homem que Kevin flagrou no dia em que teria matado Nona, ou mesmo ele poderia ter visitado a jovem um pouco antes. O júri deliberou e o resultado ficou empatado. Para a revolta de muitos, eles alegaram que não podiam decidir se Gary era culpado ou não devido a tantas provas circunstanciais. Um segundo julgamento ocorreu, mas o resultado foi o mesmo: empate. O júri não podia tomar uma decisão com base nas provas apresentadas, e Gary Dunn
foi posto em liberdade. Porém, em 2011, ele foi preso, acusado de uma tentativa de sequestro e estupro a uma jovem, sendo condenado a 15 anos de prisão. Embora a maioria das pessoas acreditem que foi realmente Gary quem cometeu este crime brutal, infelizmente, o assassinato de Nona Dixmeier continua sem solução até hoje. Mas deixe-me saber sua opinião sobre o caso de hoje, fazendo um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e até mais.